A paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Salve Maria Imaculada. Meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva no nosso canal e também o nosso Pix aí para você contribuir com esse apostolado. Nos ajude, faça a sua contribuição, que Deus lhes abençoe. Essa irmã hoje aqui nesse vídeo do Padre Luiz Toro não é um vídeo de debate, mas é algo que nós temos que raciocinar, pensar muito bem. Ela vai fazer uma pergunta ao Padre Luiz Toro a respeito das missas tridentinas. E por que a maioria dos tridentinos, não é? Dá um assim de santinho, vamos dizer assim, que o Papa está perseguindo o rito tridentino, isso e aquilo. Padre Luiz Toro vai falar toda a verdade. E como filho na fé do Padre Luiz Toro, concordo 100% com tudo o que o padre vai falar. Se você quiser ver o vídeo original, esse vídeo é uma parte do vídeo onde o Padre Luiz Toro está no México fazendo uma excursão bíblica de pregação doutrinária no México. Você pode buscar no canal do Padre Luiz Toro Oficial aqui no YouTube. É um vídeo de 2 horas e pouco. 2 horas e cacetada. São várias perguntas. Eu peguei esta daqui porque vale a pena salientar e ver de onde estão saindo os filhos de Satanás para perseguir a doutrina, o Papa e o Concílio Vaticano II. Vamos para o vídeo. Eu gostaria de perguntar sobre acerca das missas tridentinas. Essa que o Monsenhor Leferro traz. E porque o Vaticano rejeitou essa... Um padre me disse que essa missa que nós temos... Que o Monsenhor Leferro disse que a missa nova não é de Deus. Por isso ele prega as missas tridentinas. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Certamente Leferre se separou da igreja. Ele não está em comunhão com a igreja. O Monsenhor Leferre, ele pregou a divisão. Ele não é da igreja católica. Ele se separou. E se está fora da igreja, é uma seita. Agora, um grande problema que acontece com muitas pessoas, que prega para as outras pessoas que a missa normal que eu e você participamos, que essa missa não vale. Em forma de... E esse povo é como se estivesse fumando um cigarro verde. Porém, isso não é correto o que eles ensinam. Isso que eles vêm pregando sobre a missa peregrina, que o Papa deu... Claro que o Papa deu permissão para celebrar esse rito. Mas resulta que algumas pessoas desse rito, que são mais Papa do que o Papa, querem dizer que essa é a única missa verdadeira. Está captando a coisa? Buscando divisões, separação dentro da igreja. Então o Papa disse, basta, assim não. Não é que o Papa como tal esteja contra a missa tridentina. Não, ele está contra a forma de atuar dessas pessoas, desse rito, que quer que as pessoas do mundo inteiro creiam que essa é a única missa válida, porque é latim, porque é antiga, porque não sei isso e aquilo, que é a missa verdadeira. Isso não é verdade. Então, essas pessoas andam propagando a missa peregrina, tridentina dentro da igreja, causando divisão, atacando o Papa. Colocam que dizem que, para não dizer que estão contra o Papa, eles dizem: o Papa está contra a missa verdadeira.
A missa tradicional. Que missa verdadeira? Do Concílio Vaticano para cá, essa missa não é mais verdadeira. Qual é a missa verdadeira? É essa que o Concílio Vaticano II dá para nós. Ah, não está o Espírito Santo no Concílio Vaticano II, está com a missa velha. Petrolina, Lipatina, Coco, o Espírito Santo tem atuado na igreja e segue atuando. Porque foi a promessa de Jesus. Segundo João 14, versículo 16. Jesus fez uma promessa. Ele enviará, inclusive, Atos dos Apóstolos 1:8. João 14:16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco, que permanecerá sempre convosco. O que é que você está entendendo aí? O que significa eternamente? Até o Vaticano II. Antes, depois do Concílio Vaticano II, o Espírito Santo não está mais. Não, aqui diz: permanecerá eternamente com a igreja. Agora vem alguém me dizer que isso que Jesus disse, que o Espírito Santo permanecerá eternamente com a igreja. Jesus não pôde cumprir. Agora eu tive uma revelação e Jesus me disse que essa promessa do Concílio Vaticano II acabou-se. O Espírito Santo não está mais lá. Acabou-se. Não tem mais vocação, não tem mais igreja. Acabou-se. A série de Pedro está vacante. A ignorância é atrevida. Então vem dizer que tudo aquilo que o Vaticano II fez, eles dizem. O que é o Concílio Vaticano II? A reunião dos bispos, junto com o Papa, um concílio. Concílio Vaticano II. Tomaram decisões. Essa decisão se respeita. Como se fez no primeiro concílio. Primeiro concílio em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E aí no capítulo 15, diz como eles se reúnem para tomar decisões dentro da igreja. E ao tomar decisões, diz o versículo 28, que a decisão que tomaram os apóstolos, reunidos com os bispos, não são decisões humanas. São decisões recomendadas pelo Espírito Santo. 15:28. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Espírito Santo e nós. Foi o parecer do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz isso. Não, por que diz que foi um parecer do Espírito Santo? Porque Jesus disse: eu rogarei ao Pai. Essa oração não pode falhar. Ele enviará outro Paráclito, que estará com vocês eternamente. Captou? Como eles acreditaram nisso? Assim fizeram. Seguro de que Jesus não falha. E disseram: como ele prometeu, nós fazemos. Esse é o parecer do Espírito Santo. E nosso, igreja, Papa e bispos. Essas decisões, no capítulo 16, versículo 4, começa a se espalhar no longo de toda a igreja. A igreja foi se estendendo por todas as partes. E essas decisões do concílio dos apóstolos, reunidos com os anciãos, os bispos, do concílio de Jerusalém, começaram a difundir em todas as partes do mundo. Uns aceitaram, outros ficaram contra o concílio. Como são contra hoje o Concílio Vaticano II, a mesma coisa. Ao passo de cidade em cidade, eles passavam de cidade em cidade, onde tinha a igreja, ensinando as decisões tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. As decisões tomadas no concílio de Jerusalém foi se divulgando em todos os lugares onde estava a igreja.
Decisões dos apóstolos e bispos. Professam as decisões, que é a decisão do Espírito Santo. O que falta a essa gente? Fé. E porque nós cremos que o Concílio Vaticano II é válido. A missa é válida. Pode se conciliar. Porque sabemos por fé que é a decisão do Espírito Santo e dos bispos com o Papa. Outra vez. Nas cidades passavam ensinando a observarem as decisões tomadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. E assim, as igrejas eram confirmadas na fé. As pessoas observavam as decisões do Concílio de Jerusalém. As igrejas cresciam e eram confirmadas na fé. Cresciam em número de dia a dia de mais pessoas. Com as decisões dos apóstolos, o que acontecia com a igreja? Iam se fortalecendo e sendo confirmada, e cada vez mais o número crescia de pessoas. Então, eles tomaram decisões para que muitas mais pessoas tornassem membros da igreja. Foi o que fez o Concílio Vaticano II, ou mesmo? São decisões que têm que ser tomadas, porém, esses tridentistas são mais papistas do que o Papa, querem tomar conta da igreja. E qual é o final deles? O final é este. A missa não é válida. O Papa não é o verdadeiro Papa. É um Papa falso. É o anticristo. Deus meu santo, meu Deus santo. Onde foi que eles leram nas Escrituras? Se vocês veem na Sagrada Escritura, quando fala de Pedro como Papa, por exemplo, João 21:15, Pedro, me amas mais que estes? Apacenta meus cordeiros. Segunda vez, cuida das minhas ovelhas. Terceira vez, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes. E disse que a missão de Pedro era apacentar o rebanho de Cristo. E não disse que esse Pedro ia se tornar um anticristo. Ele disse que Pedro ia apacentar o rebanho. Escute. Quando terminaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta meus cordeiros. Aí está. Porque eles não querem deixar se apacentar pelo Papa. Porque o Papa somente vai apacentar aos meus cordeiros, aos cordeiros verdadeiros. E se eles não se deixam apacentar pelo Papa, é porque já não são do rebanho de Cristo. Saíram e foram para outros, se dividiram. Quando São Lucas apresenta 22:31, apresenta que vocês estão vendo da igreja. Uma igreja peneirada pelo diabo. Que inclusive muitos bispos da Alemanha começaram a cambalear, desviar-se. Quando as pessoas já não sabem mais em crer. Um padre que diz uma coisa, outro padre diz outra, e assim as pessoas estão confusas. Escândalo por aqui, escândalo por acolá, e as pessoas não sabem mais o que fazer. Estão sendo peneiradas pelo diabo. Qual foi a indicação do mestre? O que o mestre nos indicou quando chegasse esse momento? Lucas 21:31. Simão, Simão, 22:32. Eis que Satanás pediu permissão para te peneirar, como se faz com o trigo. Não estão vendo que a igreja está sendo sacudida como o trigo peneirado? Agora escute. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. O Papa não é motivo de separação. O Papa é motivo de unidade e é motivo de mantermos firmes na fé. Tu terás que fortalecer teus irmãos. Quando?
quando a igreja está sendo peneirada como o trigo. Satanás pediu permissão para peneirar como se faz com o trigo. Como o trigo, eu gosto dessa tradução, sabe por quê? Porque dá a sacudida que o diabo dá na igreja. Você pode detectar qual é o trigo que está limpo. Qual é o cristão que tem uma fé pura, verdadeira. Você pode descobrir qual é o que segue verdadeiramente a fé, a Bíblia, a fé de Cristo. Você pode detectar quem são e quem não são. Irmãos, dói muito isso. Eu vi na internet páginas e mais páginas de pessoas que dizem católica contra o Papa. E quantos católicos, inclusive, que seguem meus ensinamentos? Padre, me diz, padre, eu estou seguindo você mais porque você não diz nada contra de Bergoglio. Fala nada de Bergoglio. Esse Papa, que é o anticristo, falso Papa. Você não diz nada. E eu com o coração sangrando, com dor, eu respondo. Me dá muita tristeza ver isso. Me dá muita tristeza porque vejo que não tomaram conta dos ensinamentos que dou sobre a igreja, sobre o Papa. Quantos vídeos expressando sobre o Papa, todavia não entendem porque estão cegos. Jesus Cristo disse, eu roguei por ti, para que tua fé não venha a desfalecer. Fortalece os teus irmãos. Por que não deixar fortalecer pelo Papa agora? Por que não? Fortalece teus irmãos. O católico que quer manter-se fortalecido deve se unir ao Papa. É o pastor do rebanho de Cristo. E Cristo prometeu que nada poderia vencer essa igreja onde está Pedro como pastor. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno jamais poderá vencê-la. E não pode separar desse Papa. E a ti te darei as chaves do reino dos céus. Diferente do que ensina essa gente, que o Papa é a besta, que é um falso profeta, um falso Papa. Não. A ti te darei as chaves do reino dos céus. Por que não entende isso? O que eu mais triste fico é ver que esses católicos estão sendo enganados com tanta facilidade. Qualquer tonto que venha escutar essas pessoas, essas tonterias desse povo, que fantástico, que bonito. E as suas palavras adocicadas de falsos profetas. Ele não tem a Bíblia como fundamento. Porque nenhum deles, você que está vendo aí, tridentino, escuta, nenhum de vocês. Sim, eles me vê, sim. Sim, e me veem e me refutam. Escuta, o perigo dessa gente é o quê? Que se dizem católicos, é o pior. Se chamam católicos. Católico, a palavra, católicos ortodoxos, católicos sede-vacantistas, tradicionalistas. E eles dizem que mantém a verdade de 2000 anos, da tradição. Sim, é igual aos protestantes. Mas se dizem católicos. Vocês que estão me vendo agora. Nenhum de vocês tem fundamento bíblico. Presta atenção, nenhum de vocês, nenhum. E venha me bater comigo, venha me mostrar. Pega a Bíblia e venha me mostrar. Não digam mentiras. Temos o bispo que estão contra o Papa e disse que o Papa era um falso profeta. Era o antipapa. Isso não é bíblico. São pessoas que criaram suas próprias seitas, saindo da igreja. Começaram se separando da doutrina verdadeira da igreja. Agora já não seguem mais o Papa. Vive seus caprichos. Mas é um cardeal. Que me importa que é um cardeal? Nas Escrituras, Jesus Cristo mostra que vai fortalecer os demais
quando a igreja está sendo peneirada, é o Papa, é Pedro. São Paulo vem dizer que há um momento que, inclusive, pode um dos nossos, Gálatas 1:8, que seja um de nós, que está deixando entender que pode existir um cardeal, um bispo, que se revela contra o Papa, ou vários bispos, bispo da Alemanha, inclusive, alguns bispos alemães, que estão contra o Papa, e exigindo do Papa, veja o que está escrito, Gálatas 1:8. Mas, ainda que alguém, ou um de nós, mesmo que seja um de nós mesmo, que sejam verdadeiros bispos, como os alemães, verdadeiros bispos da verdadeira igreja, ou um anjo descido do céu, todavia, um cardeal veio do céu, viesse anunciar outro evangelho diferente daquele que a igreja anuncia, seja anátema. Não estão vendo o que esses bispos da Alemanha estão fazendo? Que estão contra a doutrina da igreja? Diz que agora há meninas com meninas, meninos com meninos. E que agora dizem que a Bíblia é antiquada, é passado. Tem que fazer no estilo do presente, ou como eles vão enganando os outros. Tem que tirar a Bíblia fora e colocar isso no lugar. Ah, os homossexuais, estamos a favor de todos. Cristo, quando falava do homossexualismo, falava de Sodoma e Gomorra, na época de Cristo. Porém, está na Bíblia. Então, queridos irmãos, esse é um grande problema que temos com essas pessoas que se dizem católicos e que estão contra o Papa. Se dispersa o pastor e as ovelhas, prenda o pastor e as ovelhas se desgarram. Por que estamos vivendo isso? Estamos vivendo isso porque a ignorância crônica que há dentro da igreja, das Sagradas Escrituras, a falta de conhecimento da Bíblia. Certamente, não é com todos, porém há muitos, inclusive ministros da igreja. Chame-se bispo, chame-se padre ou cardeais. E nada me pode dizer que não. Nada me pode dizer que é porque eu estou inventando, que estou me dando uma de sábio. Eu tenho provas. Quem são os bispos da Alemanha que estão contra a doutrina da igreja e contra o Papa, contra Jesus Cristo? Aqueles que estudaram teologia, filosofia, porém não estudaram Sagrada Escritura, para conhecer o que diz Cristo e para ver que nada pode mudar as Escrituras ou doutrina da igreja. Nenhum anjo descendo do céu. Siga lendo. E agora digo de novo. Se algum vem com o evangelho que não é aquele que a igreja ensina, seja excomungado. Que o quê? Seja excomungado. Seja excomungado. Mesmo que seja um bispo. Mesmo que seja um bispo, maldito seja, excomungado. Se vem contra a doutrina da igreja que ela ensina, seja maldito, excomungado. Não sei o que digo, é a Bíblia que diz. Eu somente estou mostrando o que São Paulo escreveu aos Coríntios, aos Gálatas, e disse que essa era a atitude, não era a atitude de um cristão. E o que acontece na Alemanha com esses bispos que estão contra a doutrina? Fora com eles. Porque aí está o Papa que vai fortalecer a fé da igreja. Alguns que chamaram os bispos e sacerdotes encarregados dos seminários,
os formadores nos seminários, a culpa desses bispos perder de vista a doutrina da igreja nos seminários e o ensinamento de Cristo. Me escute bem. Formadores de seminários, senhores bispos, eu tenho que dizer, infelizmente, vocês são culpados quando vocês não se preocupam em ensinar os seminaristas a formação bíblica, lectio divina, conhecimento doutrinário e defesa da fé aos seminaristas pela Bíblia. E o que vão acontecer? Que todos os bispos do mundo caiam na apostasia? É isso que vocês querem? Que todos os padres caiam em apostasia? Vocês vão esperar isso para começar? Não, é que é um fanático em Sagrada Escritura. Não. Ah, vamos à realidade? Vamos às provas? Não vamos conversar besteira? Vamos à realidade? Um grande grupo de bispos e sacerdotes da Alemanha, onde eles estudaram a prova mais clara e mais recente de que a filosofia e teologia não tem embasamento bíblico se não está sustentado na palavra de Deus, naquilo que Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Muitos bispos e padres cairão na apostasia, disse Paulo. Fora com eles, malditos sejam. Hoje, os bispos, alguns bispos alemães e padres, porque tem um cargo de bispos, de doutor, de padre, o que me importa? Eu não estou faltando com respeito ao ministério da igreja, não. Ao sacerdócio de Cristo, não. Eu estou fazendo referência ao ser humano que, abandonando o ensinamento de Jesus, por causa de orgulho e soberba, em vez de tomarem conta de ver o que disse o Senhor, se deixou se levar pelos seus raciocínios fracos e vazios, humanos, por o seu racionamento simplesmente doentio, estéreis de sua cabeça, e que enganou muitas pessoas, tem enganado muitas pessoas. Volto a perguntar. Vocês... Não, eu fiquei conta que eu estou aqui sozinho pensando. Deus meu santo, quantos bispos e formadores de seminários vai raciocinar, vão ensinar para que os seminaristas, futuros sacerdotes, bispos, saboreiem, vivam da palavra de Deus, não só de pão, sejam capazes de iluminar sua vida com a luz da palavra e sejam capazes de levar, de pensar como Cristo e levar Cristo para a humanidade inteira. Assim falta padres e bispos na igreja hoje. Porém são bispos e padres, ninguém diz nada porque é padre e bispo. Ah, são doutores, são tais. Pois se eles são sacerdotes de Deus Altíssimo, eu também sou para dizer isso. Pois se eles são profetas de Deus Altíssimo, eu também sou para dizer isso. Porque eu também fui consagrado e ordenado sacerdote como eles foram. Ah, eles têm um posto mais elevado do que o meu, isso é outra coisa. Porém, tão sacerdote, tão ministro de Deus como eu sou. E a missão que Deus me deu é essa. Dizer a verdade a quem quer que seja, custe a quem custar, goste quem gostar. Que o mundo inteiro está vendo com dor, com escândalo grande, de que os mesmos bispos estão destruindo a doutrina da igreja de Cristo. Isso não viu, ninguém viu isso. Isso é o fim do mundo, diria alguns. Fim de mundo. Em que cabeça cabe isso? Porém, tenho que dizer algo. Tem que corrigir. E se corrige nos seminários, nas formações. Quando se mete na cabeça aqui a palavra de Deus aos seminaristas. O mundo anda numa densa obscuridade, que inclusive bispos e padres, e que só a luz da palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 119,
verso 105, poderá tirar dessa escuridão, iluminar eles para que eles possam iluminar o mundo. Porque sua palavra, essa que esses bispos e senhores sacerdotes têm abandonado, é lâmpada para os nossos pés, é luz no nosso caminho. Escutem. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. E se abandonar a palavra para ir para o erro, que grande escuridão há nesses padres, que grandes trevas há nesses bispos, pobre ovelhas, pobre povo, e se converterão nos assalariados, se converterão no que disse Jesus, se um cego guia a outro cego, os dois cairão no mesmo buraco. Com razão, Jesus dizia isso. Que o povo andava como ovelhas sem pastor. Agora estão andando ovelhas sem papa. E quando o povo andava dessa maneira, Jesus tomou a iniciativa de começar a pregar e a ensinar-lhes largamente. Por isso, e só por isso, eu tomei a coragem de pregar para vocês, os que seguem através das redes sociais, esses ensinamentos, para que vocês não se deixem arrastar por essas trevas desse povo. Porque se vai por aí, imagine a cegueira que estão bispos e padres. Se essa escuridão pega, fazem com eles, como será para vocês? Povo querido de Deus, leigos amados do meu coração, para que vocês não se deixem levar por esse despenhadeiro, por esse barranco, porque a escuridão é grande. Deixe-se iluminar pela palavra de Deus. Algo que chama-se Catecismo da Igreja Católica, que é a doutrina da Igreja Católica. Esse Catecismo da Igreja Católica tem, inclusive, chama versículos bíblicos nele, onde fundamenta a doutrina. E vocês podem ver a doutrina da igreja, ferrar-se às cegas, abraçar essa doutrina, sustentar na Sagrada Escritura e morrer fielmente nessa doutrina, iluminado pela palavra, sem que ninguém tire nada. E quando vocês se aferram à palavra de Deus, verão com claras, porque é lâmpada para teus passos, luz em meu caminho. Verão as claras quando um padre está dizendo besteiras fora da doutrina, ou mentiras. Está ensinando a doutrina da igreja, ou está ensinando o que a ele lhe agrada. Verão com claridade quando um bispo está impondo coisas como verdade de Deus, seus próprios caprichos. Ou poderá ver com clareza quando um bispo está ensinando a doutrina de Cristo, levando você para um caminho. Imagine-se vocês, no momento que vocês forem à Alemanha e estivessem vivendo o que estão vivendo os alemães. Muitas pessoas que entendem castelhano, entendem vídeo lá na Alemanha, diz: Padre, eu vejo aqui seus vídeos na Alemanha. Porque os fiéis não sabem mais para onde ir. Quando esses bispos dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, os padres dizem uma coisa, outros padres dizem outras, e assim não sabemos o que fazer. Por um instante, se coloquem na Alemanha, e que vocês tenham como bispo a esses bispos, e que vocês comecem a escutar o que eles dizem: sim ao matrimônio de homem com homem, mulher com mulher. Nada com o Papa, só o que nos interessa. Vamos mudar a Bíblia à nossa maneira. Seriam capazes vocês de descobrir que algo mal está acontecendo com eles? Que há bastante trevas na cabeça deles? Não, são nossos bispos. Vamos obedecer a eles porque são bispos. Não, irmãos. Nossos bispos merecem respeito e obediência sempre e quando nos leve pelo caminho que nos indicou Cristo. E para isso o Senhor deixou
a palavra para nos iluminar. Se um bispo diz a você, dê um tiro no seu vizinho, vai obedecer ao bispo? De onde vem a obediência? Ah, por causa da obediência. Sim, eu obedeço ao bispo, então eu vou matar o vizinho. O bispo, quando sai das leis de Deus, ele não tem lei. Ele vai para a lei dos homens, ensinar o que é humano, carnal. Deus está nos mostrando, está mostrando que isso é o fim dos tempos. Que se o leigo não se prepara com a palavra de Deus, pode ser enganado, inclusive, por muitos membros da igreja que não conhecem a verdade. Eu lhe asseguro que muitos de vocês conhecem mais de Bíblia do que muitos padres. Verdade, isso aí. Eu aplaudo o padre. Eu tive um dia uma triste experiência quando eu fui a um passeio com os seminaristas e um padre. E fomos a um restaurante. E a senhora era católica praticante. 20 ou 30 seminaristas, entre seminarista e padres. E aí nós fomos almoçar nesse restaurante. Nós não conhecíamos a senhora e nem a senhora nos conhecia. Quando estávamos comendo, a senhora olhou assim, olhou para tantos seminaristas e perguntou: vocês são seminaristas? Esses são os padres? A senhora perguntou: quem é o padre seminarista? Que maravilha, isso aqui, senta-se em casa, aqui é a casa de vocês. Peça o que vocês quiserem, que vou servir. O seminarista teve um que já pediu. Imagina que o seminarista pediram e encheram bem a barriga. Porém, quando estávamos terminando de comer, os padres começaram a falar dos livros e seminaristas que leram. Aristóteles, Platão, isso aqui, aquilo, lá. E o outro dizia: não, eu li tantos filósofos. E assim, e a senhora escutava isso? Ela só observando. Quando de repente a senhora disse: perdão. Eu sou aqui um pintinho no meio de galinhas. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Disseram: sim. Eu gostaria de saber, quem de vocês já leu a Bíblia? Acabaram as risadas. Começaram a ficar murcho. E eu fiquei envergonhado no meio deles. Nenhum deles leu a Bíblia. Nenhum deles tinha lido a Bíblia. Nenhum. E disse o padre que estava lá: bom, eu comecei a ler o Novo Testamento. A missa vai lendo o capítulo cada dia. O padre já tinha lido, porque como tal, para celebrar a missa. Nunca tinha lido a Bíblia. Outro disse, o seminarista disse: bom, eu já li o Evangelho de São Mateus. Outro disse: bom, eu li São Mateus e São Marcos. Nenhum deles conhecia de Bíblia. E a senhora disse: isso é uma vergonha, nenhum de vocês leu a Bíblia. Eles baixaram a cabeça. E eu disse lá, como um pequeno perdido: E eu dizia: vamos senhora, fale mais. Eu gostei daquela senhora falando isso, colocando aqueles seminaristas e padres com a cara no chão. E eu disse: isso é vergonha. Como padres e seminaristas nunca leram a Bíblia, tantos livros, tantas coisas que vocês leram, e a Bíblia vocês nunca leram, para a salvação do povo. Por isso que o mundo está do jeito que está. Tudo se acabou. Parece que ao comerem, não desfrutaram. Mas a senhora desceu a lenha. Quando nós fomos embora, eu disse para ela: tomara que algum deles leia a Bíblia antes de morrer.
Entende? Porque tem leigos que são capazes de questionar padres sem faltar o respeito. Somente questionou. Não se trata de faltar o respeito com o padre ou com o seminarista. Ela expôs apenas a verdade. Oxalá se me escutasse sacerdotes e seminaristas. A lectio divina é útil e necessário nos seminários. O conhecimento da doutrina da igreja, sustentada nas Sagradas Escrituras, é útil nos seminários. Dê o nome que você quiser. Eu chamo isso de apologética. Amém? Eu estudei apologética e vivi minha fé através da apologética. E sou hoje outra pessoa diferente do que eu era antes. Eu saboreio, eu degusto isso. Eu vivo o meu sacerdócio, eu desfruto o meu sacerdócio com todo o amor, com plena convicção e certeza. Não há nada mais lindo, sagrado e divino do que ser Padre do Deus Altíssimo. Não há nada mais precioso do que isso. Do que um padre pode fazer com a ajuda de Deus. Nenhum presidente do mundo, nenhum rei no mundo pode ter esse prazer, essa alegria. Se nós não saborearmos, não deleitarmos. Vocês me perguntam por que eu gravo os versículos na cabeça. É porque eu tenho mais memória que vocês? Não. É porque eu leio a Bíblia em oração. Medito. Sem oração não vale. Sem oração, a súplica ao Espírito de Deus para deleitar nessa palavra. Logo, Ele coloca no meu coração, na minha mente. Não correndo, que nem a irmã aqui que está lendo, correndo. Não, não é assim não. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim não. Repousar, ler lentamente as Escrituras. Sem correr. E eu deixo que a Bíblia me impacte. Que ela entre, que ela ventre no meu coração. Que ela comece a me golpear. E quando ela me golpeia, eu sinto aquele... Queria sair correndo, porém não, porque eu tenho que obedecer a Deus. Não posso correr. Quero aceitá-la como ela me corrige. E digo, Senhor, obrigado por falar comigo. Não importa que seja um golpe. Eu aceito. E quando essa palavra me golpeia, é tão forte o golpe que fica marcado aqui na cabeça e no coração. Por isso que eu gravo os versículos. Porque me golpeia. Porque me questiona. Porque me exorta. Porque me ensina. Porque me ilumina. E então é duro o golpe. Mas também a luz é forte. O sabor é rico. Que ilumina a minha vida. Eu fui a Roma. E em Roma, não sei como chama aqui, mas quando vem daqueles que vendem aquelas aquilo que tipo uma lança, tipo espada, assim, tipo vendedor, onde eu fui num lugar comprar, e eu vi, e ali eram muitas pessoas que tinham aquilo, muitas pessoas atrás daquilo, e todo mundo lá, cerca de 300 pessoas, porque aquilo ali estava impactando. Imagina a palavra de Deus o que não faz. Se um objeto já impacta, imagina a palavra de Deus. Me dói quando eu vejo católico que não lê Bíblia. Não conhecem Bíblia. Me dói ver a ignorância. Essa é a triste realidade que estamos vivendo. Tenha cuidado, meu povo, porque o diabo é um leão rugindo, ronda, buscando a quem devorar. O que mais diz? Não sabe o que diz mais? 1 de Pedro 5:8. Vamos ver o que diz. Nós sabemos o que fazer, o diabo querendo devorar.
Agora, se sabemos o que fazer, então vamos nos defender. 1 de Pedro 5:8. Vamos ver. Sede sóbrios e vigiai. Fiquem espertos e não durmam. Vigilantes. Não troque gato por lebre. Porque vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Você é uma presa para ele. Agora, como temos que enfrentá-lo? Resistir-lhes forte na fé. Como que temos que enfrentá-lo? Resistam-lhe firmes na fé. Pácata. Aí está. Nada vai me confundir. Porque está fundado na rocha, na palavra de Deus. Nada me pode me tirar fora, me enganar. Tem uma fé sólida, firme. O diabo anda peneirando, isso é verdade. Porém, eu tenho que manter firme na fé. Qual é o trabalho do diabo? Através das redes sociais. Essas redes sociais desse tipo de gente, essas páginas que estão contra o Papa. Destruir aqueles que não estão firmes na fé. Muito bem, meus irmãos, vocês viram aí, tudo verdade, assim tudo embaixo do Padre Luiz Torres. Isso é uma triste realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Cuidado você, né? Eu quero aqui dizer para você, esse último versículo que ele leu, vigiai e sede sóbrios. Muito bem, cuidado com pessoas, não é? Pessoa com esses tradicionalistas radicais, sedevacantista, que com suas palavras adocicadas e bonitas, com a mesma lábia de Lutero, que era um expert na lábia para desviar pessoas para a sua seita, assim essas pessoas estão fazendo. E ali naquele meio vai jogando, você assiste um vídeo, um vídeo é tal coisa, no meio daquele vídeo eles colocam, jogando pitadinha de sal, falando mal do Papa. Eles falam mal do Papa, atacam o Papa na retaguarda, dando uma de inocentes. Olha, o Papa está contra nós, olha, o Papa está contra a missa tradicional, olha, o Papa está isso. É por aí que eles vão levando as pessoas. Isso é o joio dentro da igreja, e que Cristo vai tirar esse joio, e não fique na parte desse joio. O padre acabou de dizer, essas pessoas que não são firmes na fé serão enganadas. Isso é uma grande verdade. Cuidado com canais e páginas que vocês andam seguindo. Cuidado. Talvez você esteja no abismo, com o pé já no abismo e não sabe disso. Cuidado para não se perder. Meus irmãos, metam o dedo no like, lá embaixo está o Pix, nos ajude. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.